Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos! Deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se, é gratuito, compartilhe os vídeos, dê aquela moral pra gente clicando no botão hypar, assim você atribui pontos ao vídeo e a gente consegue atingir mais pessoas, mais corintianos como nós. E mais, hein? Sem custar a você um único centavo sequer. E o alô da Fiel de hoje vai para o Paulo Augusto, da Irlanda, também o Claudomiro Conelheiros, Paulo César, lá na Praia Grande, João Carlos Ferreira, José Roberto Lupe e o Brito. Abraço carinhoso para vocês e a todos que seguem o canal TV Timão. Agora sim, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians em destaque. Pessoal, rendeu, né? A vitória do Corinthians rendeu aquele alívio diante de todo o cenário caótico / administrativo político, a pressão dentro de campo, polêmicas, enfim, tudo aquilo que você já está aí cansado de saber. Essa vitória para o Corinthians foi primordial, mas rendeu polêmica. Tem jornalista aí afirmando que o Corinthians foi beneficiado, que o Palmeiras foi prejudicado, que é uma linha burra, a linha do impedimento, que não é conclusiva, enfim. Assim, pessoal, deixa eu falar um negócio para quem não entendeu ainda. A arbitragem no Brasil é ruim. Todas as rodadas, independente do campeonato, tem clube reclamando exatamente da arbitragem, do VAR, das decisões. Aí por que agora foi com o Palmeiras? Aí o mundo vai cair? Não vai, cara. Todo mundo foi prejudicado, sem exceções. Qual clube nesta temporada, por exemplo, só para te dar um exemplo, não foi prejudicado, não saiu de campo reclamando por um lance polêmico protagonizado ou pela arbitragem ou pelo árbitro de vídeo? Aí por que o Palmeiras é diferente? Vá dormir na cama, que é um lugar quentinho. Aí o time verde lá vai enviar um ofício para a CBF questionando, reclamando. Quantos ofícios o Corinthians já enviou também para a CBF por conta de jogos que a arbitragem não foi ruim, foi péssima? Adiantou? Virou? Foi nada. Aí tem mais uma polêmica, hein? Em debate acalorado aí no programa da Band Esportes, né? O jornalista Rodrigo Vessone, ele defendeu o Corinthians em caso aí dos objetos que foram atirados do campo, enquanto que o também jornalista, o Paulo Massini, diz que o clube fomenta, ou seja, o Corinthians, em tese, fomenta, ou na opinião dele, fomenta esse tipo de comportamento para criar um clima hostil no estádio. O Vessone discordou, abre aspas. Discordo completamente. Corinthians é o único clube brasileiro punido por homofobia. Perdeu mando de campo e tomou multa de 3 milhões. Enquanto isso, Palmeiras pagou 20 mil, São Paulo 10 mil. Então não existe isso de o Corinthians nunca é punido. Para mim, errado é Hugo Souza. Ele que inicia essa confusão, afirmou Vessone. E o Vessone ainda seguiu. Você está considerando o lado da instituição, mas é a atitude de um jogador. Pune Hugo Souza. Não dá para trazer em pauta a responsabilidade do Corinthians pela atitude do Hugo Souza, completou Vessone. Pessoal, apesar de toda a polêmica, o Corinthians pode sim acabar sofrendo uma punição de mando de campo e também multa, O árbitro Wilton Pereira Sampaio, ele registrou em súmula que no primeiro tempo havia um laser apontado para o rosto do goleiro Everton. Além disso, ele também denunciou os objetos que foram lançados pela torcida após o gol do Palmeiras. Com esse registro aí, o Wilton Pereira Sampaio denunciou oficialmente o Corinthians ao STJD. Além disso, o Ministério Público já impôs uma série de restrições ao clube por conta daquela cabeça de porco, Lembra? Quando aquele objeto foi atirado no gramado no ano passado e também dos sinalizadores da final do Paulista. Cara, pra mim assim, pra punir, se for pra punir alguém, tem que ser o torcedor, porque é educação de cada um, não é? Mas enfim, cada um tem a sua opinião, Não tem mais crianças lá, os torcedores sabem, que não podem, que muitas coisas não podem e mesmo assim insistem. Mas qual é a sua opinião sobre o lance? Deixa aqui nos comentários. E mais, corte na perna.
Imagem de Memphis Depay viraliza. O atacante Memphis Depay, ele publicizou nesta quinta-feira uma imagem, a cicatriz que ficou em sua perna causada pela entrada aí do zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras, lance que protagonizou o pênalti, marcado aos 15 minutos do primeiro tempo. Após a revisão do VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou o pênalti, advertiu o jogador do Palmeiras e o Yuri Alberto bateu para a defesa de Everton. Apesar de machucado do ferimento da perna, o Memphis permaneceu em campo e foi um dos protagonistas, Ele marcou o gol que deu a vitória ao Corinthians 1-0. Realmente foi um corte um tanto quanto preocupante, Apesar disso, o corte não deve interferir, já que o Corinthians tem mais um desafio no próximo final de semana. O Timão enfrenta o Fortaleza no domingo em Itaquera, em mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro, e o camisa 10 pode estar em campo, mas não é certeza, viu? Para essa partida, o Dorival Júnior já prometeu que pode poupar alguns titulares para a partida decisiva que acontece na próxima semana também diante do Palmeiras. E mais... Bom, falando em Memphis, pessoal, ele concluiu a primeira etapa das metas estipuladas em contrato, O contrato dele vai até a próxima temporada. E se atingir mais metas aí, ele pode faturar uma bela grana. Daqui para frente é assim. O Memphis terá direito a receber R$ 3.150.402 se for relacionado em 50% dos jogos, R$ 1.575.201 se chegar a 60% dos jogos, R$ 1.575.201 adicionais se chegar a 70% dos jogos. Por fim, o atacante ainda deve receber R$ 4.725.613 pela conquista do Campeonato Paulista nesta temporada. E resumindo, ao todo, somando as metas atingidas por participação, presença em jogos e o título que o Corinthians conquistou, o Paulistão 2025, o holandês tem direito a receber R$ 17.327.211 em premiações. Corinthians pretende costurar um acordo aí com o jogador para quitar esse valor de forma parcelada. Bom, e tem mais, viu? Vamos detalhar aqui. Segundo o GE, o Corinthians concordou em pagar R$ 25.203.216 em 3 parcelas relativas às luvas, que é aquele faz-me rir, que o clube promete ao jogador se assinar contrato ou se preferir esse ou aquele clube. Sendo a primeira antes do desembarque do jogador no Brasil e as outras 2 previstas para 2025 e 2026. Salário, contrato de trabalho garante que, após os descontos legais, o Memphis Depay receberá o valor líquido de R$ 28.353.783, equivalente a R$ 4.600.000, valor da época da sua contratação. Agora, como o euro é a moeda base do acordo, caso o real se desvalorize, o clube terá que reajustar o pagamento. Direitos de imagem. No contrato de imagem, o Corinthians garantiu o pagamento líquido de R$ 28.353.579, equivalente a 4,6 milhões de euros na data da assinatura, assim como os demais documentos. Caso o euro se valorize ainda mais, já sabe, o Corinthians tem que arcar com a diferença. Resumindo, Memphis é um bom jogador? Quando joga, faz a diferença? Sim. Merece receber esse valor exorbitante em um contrato? Não. Mas o Corinthians aceitou esses termos? Então tem que honrar. Simples assim. E falando mais do Timão, o Mateuzinho garantiu que não tem proposta do Besiktas e fica no Timão. O Mateuzinho foi um dos jogadores que foram muito criticados na última temporada, nesta também, muitos que hoje elogiam, outrora criticaram o jogador falando que ele não tinha condições aí de defender, de vestir as cores do Corinthians, vestir o manto alvinegro, enfim. Na zona mista, o jogador foi direto a comentar o assunto e garantiu que seu foco está completamente no Corinthians. Abre aspas. Fiquei sabendo pela internet, não chegou nada para mim ou para o meu staff. Meu foco hoje é 100% no Corinthians. Fecha aspas. A especulação surgiu, após o clube turco frustrar a tentativa de contratar o Emerson Royal, que acabou acertando com o Flamengo. Mateuzinho então passou a ser opção
passou a ser ventilado, né? A diretoria corintiana também afirmou que não recebeu qualquer contato oficial nesse sentido pelo jogador. Mateuzinho segue, abre aspas. Estou muito feliz aqui, quero seguir contribuindo com o clube, evoluindo e ajudando meus companheiros. Fecha aspas. E ainda, após depoimento revelado, Augusto Melo reafirma a inocência. Pessoal, nesta quinta-feira, em matéria publicizada pelo portal Lance, eles exibiram, ou teriam exibido a íntegra, do que seria a íntegra, do vídeo de depoimento de Augusto Melo à Polícia Civil. E em nota oficial, a defesa do presidente afastado do Corinthians reafirmou sua inocência. Os advogados afirmaram que tudo não passa de uma perseguição política. Abre aspas. O conteúdo do depoimento vazado à imprensa apenas reforça aquilo que a defesa de Augusto Melo sustenta desde o primeiro momento. O presidente do Corinthians é inocente das injustas acusações que sofre do grupo político que tenta tomar o clube à força, desrespeitando a vontade da maioria dos sócios. A forma serena, coerente e firme com que Augusto Melo respondeu aos questionamentos evidencia a tranquilidade de quem tem plena consciência da lisura de seus atos. Trata-se de um depoimento que confirma o compromisso do presidente do Corinthians com a verdade e com a legalidade de sua gestão, afirmou a defesa de Augusto Melo. Pessoal, Augusto Melo e pessoas ligadas ao Corinthians e à sua gestão foram, investigadas pela Polícia Civil. O delegado responsável pelo caso relatou ao Ministério Público e a Justiça, a juíza acatou o pedido, tornando os investigados agora réus. Vai rolar aí todo o processo, todo o trâmite do processo criminal e ao final das tramitações em termos de justiça a gente vai saber se Augusto Melo é ou não culpado das acusações. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo vídeo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.